Amém. Gente, abre sua Bíblia aí em Apocalipse 3. Nós vamos ler do 14 ao 22. Vamos lá, então. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Gente, hoje então eu vou falar, como tem ali no título da Bíblia, sobre a carta à igreja em Laodiceia. Mas vamos contextualizar, para você não ficar perdido. João, o apóstolo, ou discípulo, né? Também. Discípulo de Jesus. Já estava ali no final da sua vida, Jesus já tinha morrido e ele continuou pregando o evangelho assim como Jesus tinha ordenado. E as pessoas, né, ali, as autoridades estavam tentando matar ele de qualquer jeito e ele não morria. Tentando matar para ele parar de pregar. E aí eles não conseguiam matar, então eles mandaram João para a ilha de Patmos. E lá nessa ilha, porque daí eles pensaram, se a gente colocar ele nessa ilha, isolado, ele não vai conseguir pregar. Mas não deu certo, gente, porque lá na ilha ele recebe uma revelação do Senhor e ele escreve o livro de Apocalipse. E é o livro que nós estamos lendo aqui hoje. Então, se as pessoas tentaram parar de fazer ele pregar, não conseguiram, porque hoje a gente está aqui ouvindo a palavra. Amém? Bom, gente, então lá ele recebe essa revelação, ele escreve 7 cartas para 7 igrejas. Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver ali carta à igreja de Tiatira, de Filadélfia, enfim, tem várias. E a igreja de Laodiceia é a 7ª carta, a última. E Laodiceia, gente, era uma igreja, uma cidade. Amor, você pode pegar aqui. Laodiceia era uma cidade muito próspera. Tinha muito dinheiro. E ela ficava no meio de 2 cidades. A cidade de Colosso, que tinha ela era conhecida por ter uma água muito fria, gelada, congelando. A água da piscina é tipo a água da igreja da cidade de Colosso. E a outra cidade que ficava do outro lado era a cidade de Herápolis, que era conhecida por águas muito quentes. Quem aqui já foi num termas, como é que se chama? Termas, né? Eu acho que você vai num resort, aí fica lá aquela água quentinha, maravilhosa. Então, era tipo isso, mas era fervendo mesmo. E Laodiceia, apesar de ser uma cidade muito próspera, ela não tinha água, não tinha fonte de água. Então, o que acontecia? Ela pegava a água das 2 cidades. Então, juntava a fria com a super quente. E o que forma? A água morna. Que é isso que Jesus está falando aqui nessa carta, né? Que João escreve, né? Então, gente, eles criaram esse sistema e a água chegava morna. Quem aqui já bebeu água morna? Tipo assim, você está com muita sede, tem uma garrafinha dentro do seu carro que está lá há muito tempo, e aí você bebe. Gente, eu sempre faço isso, porque no carro do meu pai, ele é colecionador de garrafas de água.
ele viaja para muitos lugares, então ele pega a água, daí ele bebe e joga a garrafa lá. E aí, esses dias, meu irmão pegou o carro dele emprestado e tirou uma foto. Gente, tinha tipo assim, umas 30 garrafinhas de água vazia. Sem brincadeira, tipo umas 30. E aí agora é a piada da família, né? Que ele é colecionador de garrafa de água. Mas eu já bebi muita água morna no carro do meu pai, e o resultado disso era muita dor de barriga. Quem aqui a mãe já falou, não bebe água morna que você vai ficar com dor de barriga? Minha mãe sempre falava isso para mim. Mas se você beber muita água morna, no seu organismo tem um sistema que vai fazer você vomitar aquilo, porque a água morna não é feita para a gente beber. Ela é uma água que está ali há muito tempo, cozinhada, enfim, muito estranho. E Jesus fala nessa carta que ele tinha vontade de vomitar essas pessoas de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, porque eles eram mornos, né? E eles não eram nem frios e nem quentes. Eles não tinham meio, eles estavam no meio termo, não tinha uma coisa certa. Vocês não seguem a Jesus, então vocês são frios. Ou vocês são muito fervorosos, vocês são quentes. Quando a gente fala, né, sobre o fogo, sobre quente, sobre isso, uma pessoa que está viva. Agora, morno, sonso, sabe? E o que é, né? O que Jesus queria dizer? Por que Jesus usou esse termo? Eu tenho vontade de vomitar vocês. Vomitar. Se você lê as outras cartas das outras igrejas, Jesus repreende as outras igrejas, e ele também fala, né, dá elogios para as outras igrejas. Mas em nenhuma igreja ele fala que ele queria vomitar. Só em Laodiceia. O que é que Laodiceia fez? Qual era o pecado de Laodiceia? O que eles fizeram para Jesus olhar e falar, olha, sinceramente, estou com ânsia de vômito de você. Ânsia. Gente, para você ter ânsia de vômito, tem que ser alguma coisa muito nojenta, alguma coisa que não fez bem. Eu vou contar uma coisa engraçada. Eu estou até com vergonha. Eu vou expor meu esposo. Quando o Brian passa mal lá em casa, e ele, né, coloca os bofs para fora, eu não posso escutar. Porque se eu escutar, eu também vou fazer isso, eu também vou vomitar. E é uma coisa que a gente brinca, às vezes ele está lá passando mal e eu não vou acudir ele, mas quando eu estou passando mal, ele vai lá. Ele abre a porta do banheiro, ele segura o meu cabelo. Ele é um ótimo... Palmas pro Brian, gente, ele é um ótimo esposo. Gente, mas é muito nojento, porque me dá ânsia de ver ele vomitar. E me dá ânsia. E tem várias coisas, tipo, que você pode pensar, nossa, isso me dá ânsia de vômito. Tipo, um cheiro. Hoje a gente chegou aqui na chácara e tava com cheiro de cocô, de bosta. De cavalo. Eu não sei se tem cavalo, se tem boi aqui, mas tava um fedor muito grande. E eu fiquei com ânsia. Mas, enfim, Jesus fala que tinha ânsia dessa igreja, que tinha nojo, que queria vomitar. E lá, gente, a igreja de Éfeso, que eu falei, ela abandonou o primeiro amor. A igreja de Pérgamo tinha prostituição, tinha imoralidade sexual, mas Jesus fala que tinha vontade de vomitar a Laodiceia. E por que será que Jesus tinha essa vontade? Qual era esse pecado? O que eles tinham feito? E eu estudando, eu identifiquei algumas coisas. E um dos pecados da igreja de Laodiceia, gente, era a falta de intensidade. Falta de intensidade. Existe, gente, um ataque de Satanás contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa igreja, nosso ministério, para que a gente se torne esse tipo de crente, crente morno, crente que tanto faz. Eu tô aqui na igreja, eu vim aqui no acampamento e já tá tudo bem. É suficiente. Os meus pais me levam para a igreja todo domingo. É suficiente. Tô morno. 2 Crônicas 25:2 fala: Amazias, que era um rei, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele fez aquilo que o Senhor aprovava. Mas o versículo continua e diz assim: porém, não com interesse de coração. Ele fez o que era reto, ele fez o que o Senhor aprovava, mas não com intensidade. Não com a totalidade do coração dele. Não com aquele amor, com aquela chama, sabe?
Ele só fez o que era certo. E não é suficiente. A gente tem sim que fazer o que é certo, sim que fazer o que o Senhor aprova, mas de todo o coração, por inteiro, com essa chama, com esse, sabe? Esse negócio que queima os nossos corações. E que essa frase, gente, que está lá em 2 Crônicas, que a gente acabou de ler, fez o que era reto, mas não com todo o coração. Que isso não seja aquilo que vai acompanhar a nossa vida. Que as pessoas não olhem para a gente e falem isso aqui. Ó, tá lá o Brian. Nossa, o Brian fez o que o Senhor aprovava, mas ele não fez de todo o coração. Que isso não acompanhe a gente lá no nosso túmulo quando a gente morrer. Sempre tem frase no túmulo, lá no cemitério, versículos e coisas. Que isso não seja aquilo que carrega a gente até quando a gente morrer. Sabe, vocês são muito jovens, ainda dá tempo de mudar. Dá tempo de virar a rota, de mudar. Jeremias 29 fala: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A gente vai achar o Senhor, mas quando a gente buscar Ele com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração, com tudo que nós temos. E aí o texto lá em Apocalipse que a gente leu, né? Ele, no versículo 17, ele fala assim: pois você diz, sou rico, estou enriquecido e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Gente, esse versículo está falando que aquela igreja, aquela cidade, ela não reconhecia o próprio pecado. E quando a gente não reconhece os nossos próprios erros, nossos próprios pecados, a gente é assim. A gente fala assim, eu sou rico. E aqui não está falando, gente, de bem material, é uma metáfora. Eu sou rico, eu estou bem. Eu sou santa, eu sou santinho. Nossa, eu estou enriquecido. Nossa, eu estou super bem. Eu sirvo em vários ministérios lá na igreja. Eu não preciso de mais nada. Para mim está ótimo do jeito que está. Mas não reconhece que é miserável. É pobre, é cego, é nu. Porque sem o Senhor nós somos assim. Nós somos miseráveis sem o Senhor. E aqui fala, né, que eles não reconheciam o próprio pecado. Porque para eles estava tudo certo. E quantas vezes na nossa vida é assim? A gente muitas vezes se vangloria por aquilo que a gente é. E a gente não é nada. A gente não é nada. A gente fala assim, eu sou salvo pela graça, o evangelho me alcançou, eu estou lá na igreja, eu fui batizado. Mas quando alguém do seu lado comete um pecado, você é o primeiro a julgar. O primeiro. Ou quando uma outra igreja está lá vivendo de uma forma que você não concorda, você julga. E eu estou falando isso, gente, porque isso foi uma realidade minha. Eu olhava e eu achava que a nossa igreja era a melhor. Que a nossa igreja, a gente é super santo na nossa igreja. Na nossa igreja, a gente não prega a cultura de coach. Na nossa igreja, a gente não fica pedindo dinheiro e pega o dinheiro dos irmãos. Não. Mas aquela igreja lá faz isso. Quem a gente pensa que a gente é? Quem nós somos? Nós somos pobres, nós somos miseráveis, nós somos cegos, estamos nus. A gente não tem nada. A gente só tem a Cristo. E esse era um pecado da igreja de Laodiceia. Eles não reconheciam aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles estavam vivendo. Mateus 18, gente. Depois, se você quiser, você pode ler na sua casa. Conta a parábola de um homem que ele devia muito dinheiro para um rei. Mas era muito dinheiro. Esse homem, a Bíblia fala que ele devia 10.000 talentos, que significava 60 milhões de dias de trabalho. 60 milhões de dias. Ele não ia conseguir pagar. Era uma dívida impagável. Isso em reais dá 2.450 bilhões de reais. Os netos dele, os filhos dele, toda a geração dele já nascia devendo, porque como que ele ia pagar esse dinheiro? É impossível. Jesus estava dizendo nessa parábola que a dívida desse homem era impagável. Então esse homem vai, ele se ajoelha para o rei que ele devia,
Ele pede misericórdia para esse rei. E ele fala: tudo te pagarei. E essa é a grande mentira que esse versículo quer nos mostrar. Essa é a mentira da religião, que é possível pagar a nossa dívida com Jesus por um bom comportamento. É possível pagar a minha dívida com Jesus se eu me comportar bem. Se eu não mentir, se eu não beber, se eu não fumar, se mais para frente eu não trair a minha esposa. É possível porque eu sempre tive um bom comportamento. Então é possível pagar a minha dívida. Mas a dívida, gente, é algo impagável. Impagável. Depois, esse homem, ele encontra uma pessoa que deve, vamos supor, R$1.000 para ele. E ele manda prender essa pessoa. Ou seja, a dívida dele foi perdoada. Eu falei aqui que era 2.450 bilhões de reais. Essa dívida impagável foi perdoada pelo rei. Mas quando alguém chegou nele, devia R$1.000 para ele, um valor muito menor, um valor que podia pagar, ele não perdoa. E ele não perdoa, gente, porque ele não consegue estender o evangelho que foi dado a ele. E é isso que acontece com a gente. A gente foi muito perdoado. E muitas vezes a gente não consegue perdoar. Porque a gente se acha superior. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu emprestei para a Isa R$10. A Isa está me devendo R$10. E aí a Isa fala: nossa, Ana, eu preciso te pagar, R$10. E eu falo assim: não, Isa, não precisa pagar. Pode ficar para você esses R$10. A Isa vai falar: nossa, muito obrigada. Merece um abraço? Merece. Aí ela me dá um abraço. A Isa me abraça aqui. Abraçou. Mas aí, eu também emprestei R$1.000 para o Rafa comprar um celular novo. Porque o celular dele quebrou, eu emprestei R$1.000. O quê? Cubo? Ah, tá, sim, perfeito. Então, para comprar um cubo novo, eu emprestei os R$1.000. Que isso, baderna? Brincadeira. E aí, o Rafa falou assim: nossa, Ana, eu tô aqui, eu vou te pagar e tal. E eu olho pro Rafa e falo assim: ah, Rafa, não precisa me pagar. Fica para você, eu te abençoo. Aí, gente, o que o Rafa tem que fazer? Me dar um abraço? Então vem, Rafa, me dá um abraço. Mas um abraço mais apertado do que o da Isa. O braço dele tá quebrado. Só que daí, gente, eu cheguei no Caio e eu falei assim: Caio, eu sei que você tá querendo comprar uma casa porque você vai casar com a Amanda. Eu sei que você tá precisando, Caio, então eu vou te emprestar R$200.000. Te emprestar. Eu não sou agiota. E aí, gente, chegou o dia de pagar e eu falei assim: Caio, esse é um presente. Eu te abençoo. O que o Caio tem que fazer, gente? Tem que, sei lá, se jogar no chão, chorar. Né? Meu Deus, R$200.000. Agora, gente, um cara que devia R$2,5 milhões. Qual o nível de gratidão que ele teve? De uma dívida impagável. Uma dívida que era de geração em geração, que, sei lá, o tataraneto dele ia nascer devendo. E alguém bateu na porta e falou assim: olha, bateu na sua porta. Eu decidi enviar o meu filho para pagar a sua dívida impagável. Eu enviei o meu filho, meu único filho, para pagar a sua dívida. E isso é muito forte. E agora ele pagou a nossa dívida, ele olhou para o nosso rosto e falou assim: você está perdoado, eu não preciso, olha, fica para você. Você está perdoado, sua dívida foi perdoada, você não me deve mais nada.
E agora, além de eu perdoar o seu pecado, você é herdeiro de todas as minhas coisas, de tudo que eu tenho, de todas as minhas riquezas. Gente, é isso que Jesus fez por nós. E qual o nosso nível de gratidão para isso? É ficar e dar um tapinha nas costas de Jesus e falar: ai, Jesus, obrigada, porque você perdoou minha dívida. Ai, Jesus, vem aqui, ó, um abracinho para você. Obrigada, viu? E é isso que muitas vezes a gente faz. Muitas vezes. A gente olha e a gente acha que a nossa dívida é pequena. A gente vem aqui cantar e a gente canta: ai, quem muito foi perdoado. Ou na hora de pular, fica lá, fica de braço cruzado. Olha o povo pulando e fala: nossa, olha o povo pulando. Fica assim: ai, nossa, estou nesse lugar aqui, meu Deus, meu pai me obrigou a vir. Porque a gente não entende o tamanho da nossa dívida. Porque se a gente entendesse, a gente não agiria dessa forma. Não tem essa, eu sou tímido, eu sou... Não, para Jesus não existe isso. Você tem que dar tudo para Jesus. Todo o seu coração, tudo que você tem. Porque quando você entende, você entrega tudo. E, gente, isso falou muito ao meu coração quando eu preparava isso. Porque quantas vezes eu fui morna mesmo. Tanto faz. Se a gente compreendesse o tamanho da nossa dívida, a gente não ficaria no morno. A gente ouve sobre o amor dele, que ele nos ama, que ele nos perdoa, a gente toma a Santa Ceia, a gente reparte o pão, a gente troca a Santa Ceia, mas a gente não entende. A gente faz isso porque é automático. É automático você vir no culto de adolescentes e você escutar a palavra do Senhor. É automático você ir no culto de domingo e você dormir no banco porque você está com muito sono, porque você acordou 6 horas da manhã. Mas você não é o único, o mundo não gira em torno de você. É muito automático a gente entrar no nosso quarto, olhar o nosso celular e esquecer que a gente tem que fazer o devocional, o básico. Mas a gente foi muito perdoado e por isso a gente tem que muito amar, muito. Eu falei, que a gente acha que a nossa dívida é pequena e eu pensava isso também. Por exemplo, eu falei: eu nunca fiz nada tão sério. Meu Deus, eu nunca, dei de dedo na cara dos meus pais. Eu nunca fumei, não usei droga, nunca fiz nada comparado, a uma pessoa que matou, que rouba. Mas, gente, tem até alguns testemunhos da nossa igreja de pessoas que foram transformadas, né? Pessoas que eram, travesti e voltaram. Meu Deus, isso é muito sério. E aí a gente olha para essas pessoas que fizeram, coisas no passado e a gente pensa: meu Deus, mas essa pessoa é muito mais perdoada do que eu, porque o meu perdão foi pequenininho, porque eu faço muito pouco. Comparado a essa pessoa aí, meu Deus, o Senhor perdoou muito essa pessoa. Olha de onde ele tirou. Né, João? E aí eu olho para o meu e falo: nossa, não, mas eu quase não fiz nada. Mas o que o Senhor estava dizendo para essa igreja é que eles se esqueceram de quem eles são. Então, eles esqueceram do amor do Senhor por eles. O Senhor nos ama, gente. Ele nos transforma todos os dias. E é porque eu sou muito amada que eu quero ser muito intensa. Eu quero mais. Eu sou muito amada pelo Senhor, então eu quero dar o meu melhor. Sabe, eu quero ser intensa, eu quero ser intencional. Eu não quero ser só aqui no acampamento, eu quero levar para fora da minha casa, porque o Senhor muito me ama. Muito me ama. Olha o tamanho da minha dívida e Ele me perdoou. Quem eu sou? O que eu fiz para merecer? Eu não mereço. Então, por isso, eu vou ser intencional. Maria, quando limpava os pés de Jesus, as pessoas, os discípulos, os apóstolos lá, eles ficaram olhando Maria e achando que Maria estava se mostrando. Porque Maria estava limpando os pés de Jesus com os cabelos dela. Mas ela estava sendo intensa. Ela estava derramando o amor dela por Jesus.
E às vezes a gente olha as pessoas fazendo isso e a gente julga, olha lá, se mostrando. Mas aquela pessoa tem um coração tão intenso que você nunca chegou a ter. Então a gente tem que parar de olhar para os outros, de julgar os outros. E olhar para a nossa vida. Será que eu estou sendo intenso como aquela pessoa? Será que um dia eu já fui intensa como Maria? Será? Gente, eu falei, né, sobre intensidade, mas tem um outro tópico, de que se você continuar lendo Apocalipse, ele vai falar, eis que estou à porta e bato. Isso identifica que a igreja de Laodiceia também estava fazendo culto com Cristo do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Eles estavam fazendo culto sem Cristo. Gente, a intensidade ela vai embora quando a gente se reúne com outra motivação. É claro que a gente está aqui, a gente tem uma expectativa para os momentos de diversão. Meu Deus, vai ter uma festa country, vai ter, sabe, momento, amanhã vai ter tempo livre, vai ter gincana, vai ter um monte de coisa. Isso é muito legal e muito importante. Mas não é só isso. Não é só esse o motivo que a gente está aqui. Não é só por isso. Não é só porque você veio com a sua amiga. Não é só porque você veio com o seu amigo, que você vai dormir no mesmo quarto, que vocês vão, sei lá, zoar alguém à noite. Não é só isso. A gente tem que se reunir com o motivo de que nós estamos aqui por Jesus. Para buscar Jesus. Para adorar Jesus. O motivo de nós estarmos aqui é Jesus. E a gente tem que reconhecer isso. Porque o foco dessa igreja, de Laodiceia, não era esse. Paulo diz em Filipenses 3, eu tinha muita coisa boa, mas quando no caminho de Damasco, Jesus apareceu para mim, tudo o que era bom na minha vida se tornou lixo comparado à sublimidade de Cristo. Não há nada mais importante do que conhecer a Cristo. O que nos coloca em chamas é a revelação de quem Ele é. É isso que coloca o nosso coração em chamas, que queima o nosso coração. É a revelação de Cristo, de quem Cristo é. O que coloca o nosso coração em chama não é a expectativa de estar aqui, não. É a expectativa de estar aqui para adorar ao Senhor, para o Senhor falar conosco, para o Senhor nos tocar, para Ele se revelar a nós. Essa é a nossa expectativa. A gente está aqui não para fazer um culto com o Cristo do lado de fora, não. O Cristo vai estar aqui dentro. E esse tem que ser o nosso foco nesses dias. Senhor, eu não quero te deixar do lado de fora. O Senhor vai estar aqui dentro. O Senhor vai estar conosco. Nas adorações, Senhor, ministrando a palavra. Nós queremos te ouvir. Nós não queremos apenas as coisas legais. Nós queremos Deus. Nós não queremos apenas músicas legais, nós queremos Deus. Nós não podemos sair daqui sem Deus. Nós queremos Deus. Amém? Você pode dizer isso? Eu quero Deus. Eu não vou sair desse lugar sem Deus. Amém? Aplaude ao Senhor bem forte. Então, gente, eu já estou quase finalizando. Mas eu falei de tudo isso, mas como a gente faz para ser intenso? Como a gente faz para recalcular a rota? Para deixar de ser morno? Para o Senhor não sentir náusea, não sentir vontade de vomitar a gente, porque a gente é morno. No verso 18 de Apocalipse 3 fala, compra de mim ouro refinado. E o que o Senhor estava falando quando ele disse isso? Eu falei para vocês no começo que Laodiceia era uma cidade muito rica, muito próspera. Então, por que Jesus estava falando para eles comprarem ouro? Ouro refinado. Redefinir o que é riqueza. Gente, quando eu era criança, eu sempre escutei que as ruas do céu são de ouro. Vocês já ouviram isso? Ah, lá no céu. Então, por que Jesus está falando isso? Se preocupa muito com o ouro daqui. E a gente, às vezes, pensa que a gente vai levar isso para outro lugar, mas fica tudo aqui.
está falando, compra de mim ouro refinado, que é algo que realmente importa, algo que a gente não vai morrer, vai ficar aqui na terra, para levar para o céu. E as ruas de ouro do céu, que a gente tanto fica deslumbrado, meu Deus, lá no céu tem ruas de ouro. Jesus está falando, o que para vocês é muito aí, a gente pisa aqui. Para nós, esse ouro aí que você tanto, isso aqui a gente pisa. Então, por isso que Jesus fala, compra de mim ouro refinado, compra de mim algo que tem valor, algo que vai além do dia que você morrer. Tanta gente, acumula tanto dinheiro, isso não é um problema, gente. Mas é acumular e é querer dinheiro, e eu quero mais dinheiro, agora eu não estou satisfeita, agora eu quero isso, e eu comprei uma roupa, mas aí eu fui no shopping na outra semana e agora eu quero essa roupa, eu quero esse tênis. Eu ganhei um celular do meu pai, mas agora eu não quero mais celular porque meu amigo comprou um celular melhor que o meu. E vai, e você quer mais, e sempre mais, e isso não é o importante. A gente está se esquecendo do importante. Compra ouro refinado, diz o Senhor, de mim, do que importa, das coisas do céu. Depois ele fala, sobre, no segundo ponto lá, compra de mim roupas brancas. Gente, Laodiceia era conhecida como uma cidade que tinha uma habilidade que nenhuma outra naquela época tinha, que era de tingir roupa preta. Nenhuma outra tinha descoberto isso. Mas Laodiceia descobriu e ela tinha essa grande habilidade. Então, pessoas de todo lugar iam lá em Laodiceia porque lá tinha roupa preta. Eu amo roupa preta, gente. E as nossas roupas revelam algo sobre nós. O jeito que a gente se veste revela quem nós somos. Vocês concordam? Por exemplo, eu acho o João super estiloso. Olha lá a cara dele. O João é muito estiloso. Às vezes a gente vai na rua, no shopping, a gente olha a roupa de alguém e a gente... não é o meu estilo. Um estilo meio gótico, às vezes um estilo muito colorido, roupa estampada com roupa estampada. E, gente, cada um tem seu estilo, mas a roupa revela a sua identidade, quem você é. Se você só usa coisa dark, você é um pouco dark. Se você usa roupa muito colorida, é porque você é muito feliz, né? Eu enxergo dessa forma. E aqui Jesus fala, compra de mim roupas brancas. Por quê? Laodiceia tinha essa habilidade de tingir roupas pretas. E o Senhor fala, para comprar dele. Por quê? Porque a nossa identidade vem dele. As pessoas podem até olhar para você e falar assim, ó lá, a Sofia. Sofia, aquele estilinho da Sofia. Nossa. Mas qual a identidade que o Senhor colocou sobre a Sofia? Então, por isso que o Senhor fala aqui, compra de mim roupas brancas. A sua identidade não vem dessas coisas, vem de mim. A nossa identidade vem do Senhor. Aí depois, oh meu Deus. Aí depois, o Senhor finaliza. Compra colírios para os seus olhos. Gente, lá em Laodiceia tinha muitas coisas. Mas eles tinham uma medicina muito avançada para a época. Inclusive, o maior polo de oftalmologia, que é dos olhos, era em Laodiceia. E eles criaram um colírio que era capaz de curar várias doenças oculares. Então, eles eram muito famosos nessa área da medicina também. E Jesus, mais uma vez, em mais uma coisa que Laodiceia era muito boa em fazer, Jesus fala, compra de mim colírio para os seus olhos. De mim. Vocês são tão bons, mas compra de mim. Porque vocês são cegos. Vocês não olham para o próprio pecado. Vocês não olham para aquilo que vocês estão fazendo. Vocês estão cegos. Gente, quando a gente está pecando, a gente muitas vezes fica cego para o nosso pecado. Não enxerga aquilo que a gente está fazendo de errado. Para nós, virou algo tão comum que para nós não é nada. A gente fica cego para os nossos pecados. E o Senhor compra o colírio de mim, que vocês possam enxergar. Se a gente quer santidade de volta no nosso coração, se a gente quer queimar de novo pelo Senhor, verdadeiramente, voltar àquele primeiro amor, a gente precisa olhar para João, para Paulo, que sofreram tanto por causa de Jesus. Sabe, João ficou lá, as pessoas
Sabe, estavam tentando matar ele de todo jeito. Imagina você viver com alguém tentando te matar a todo momento e mesmo assim você continua pregando sobre Jesus. Meu Deus, Paulo ficou na prisão. Eu vi esses dias um vídeo de uma menina que foi lá onde Paulo ficou preso e ela estava aos prantos porque, meu Deus, o lugar que ele ficou e mesmo assim ele continuou intenso por Jesus. E por tão pouco a gente para. Por tão pouco. Olha a nossa vida, olha o jeito que a gente vive. Sabe, as coisas que os nossos pais nos proporcionam. E olha isso, por tão pouco a gente para de ser intenso, de ser intencional nas coisas do Senhor. Esses homens, eles continuaram intensos, mesmo diante de todas essas adversidades. O convite desse colírio que Jesus está falando é para a gente não ver mais as coisas a partir da nossa carne. Sabe, é uma porta aberta no céu. E Jesus fala, sobe aqui para você ver como eu vejo. E lá em Apocalipse 4, depois se você, a gente estava falando do 3, mas se você for para o 4, tem um texto que diz assim, depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a voz que ouvi no princípio, falando comigo, como trombeta, dizendo, suba aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Jesus está falando, sobe aqui para você ver as coisas de como eu vejo. Vem para cá, vem para o íntimo. Sabe, no começo da minha pregação, a gente estava falando sobre água fria, água quente, água morna. Gente, apesar da água ser fria, ela cumpriu o propósito. A água quente cumpriu o propósito. Mas e a água morna? Gente, a água morna não serve para nada. Para nada. Ela não refresca aquele que está com sede. Ela não aquece aquele que está com frio. Ela não serve para nada. E é isso que o Senhor está falando aqui. Ela perdeu o propósito. E talvez o problema nunca foi a temperatura. O problema era a entrega. Era pouca entrega. Era de qualquer jeito. Era estar por estar. É vir porque sua amiga vai. É estar lá porque, nossa, hoje o Brian falou que depois do culto vai ter alguma coisa para comer. Ah, não, eu vou porque eu estou sendo obrigada pelo meu pai, então eu vou fazer pirraça mesmo, vou sentar lá e não vou fazer nada na hora do louvor. Sabe, é isso que Jesus está falando aqui. Gente, isso é muito sério. E isso pode ser algo que está na sua vida hoje. Sabe, entrou tão no automático que você nem não sente mais nada. Quem está quente é porque entregou tudo. É porque está entregando tudo. Quem está frio sabe que falta, que precisa de Jesus, que está longe de Jesus. Mas quem está morno acha que está tudo bem. E se você acha que está tudo bem, sinto em te dizer, você está morno. Nunca vai estar tudo bem. Nunca vai ser suficiente. A gente sempre tem que querer mais. Eu tô aqui, eu tô buscando, eu tô sentindo esse fogo, mas eu não quero só isso, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. O morno, gente, vive dividido. Um pé no reino, outro no mundo. Uma parte do coração é para Jesus, mas outra é para você mesma, é para os seus prazeres, é para suas coisinhas. É para as minhas musiquinhas, as músicas que eu amo ouvir. Nossa, ela não fala muito de Jesus, ela fala de bebida, fala de... não, mas eu gosto. Não tem problema, né? Não, uma parte do meu coração é sim para Jesus, mas outra, lá na minha escola eu sou uma pessoa diferente. Lá na minha escola eu sou descolado. Eu pego geral. Eu sou o bonitão da minha escola. As meninas caem ao meu pé. Eu sou pegador mesmo na minha escola. Eu fico com todos os meninos lá na minha escola. Eu falo palavrão porque se eu não falar, gente, aí eu não vou ser mais popular na escola. E é isso, gente. É um pé lá e outro pé aqui.
Quer a cruz, mas não quer morrer para si mesmo. Não quer morrer para si mesmo. Sabe que precisa morrer para os próprios pecados, mas não quer. Quer o céu, mas ainda ama estar aqui na terra. Ama as coisas deste mundo. Quer ser um discípulo de Jesus, mas só até onde não te custa nada. Ah, não. Aí já é demais para mim. Eu vou só até aqui porque se eu for um pouquinho mais, não dá para mim. Se coloca de pé aí no seu lugar. Gente, o tema do acampamento é por inteiro. E essa palavra fala muito sobre isso. Jesus nunca se entregou pela metade. O seu corpo foi partido por inteiro. O sangue de Jesus foi derramado por inteiro. O seu amor foi completo. Não houve metade na cruz. Não houve uma entrega parcial de Jesus. Cristo se entregou totalmente por nós. Inteiro. Então, como a gente pode responder a esse Salvador entregando para Ele algo pela metade? Como a gente pode responder a esse amor que me dá arrepio pela metade? Como? Como você vai continuar vivendo a sua vida? A pergunta que fica para nós não é se nós somos bons adolescentes, se nós temos feito as coisas certas, se nós temos agradado ao Senhor. Não é isso. Amazias foi um rei que viveu de forma correta, mas não tinha intensidade no coração dele. Se frequentamos a igreja, se estamos na escala, se a gente está servindo, se a gente está aqui tocando, não é isso, não é só isso que importa. A pergunta que eu quero fazer é: existe alguma área da sua vida que ainda não pertence completamente a Jesus? Existe alguma coisa que você não entregou? Gente, Ele não quer apenas o nosso domingo, o nosso sábado. Ele quer a nossa segunda, Ele quer a nossa terça, Ele quer todos os dias. Ele quer a igreja, mas Ele também quer o nosso quarto. Ele quer tudo. Ele não quer só a nossa voz, Ele quer o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração a Ele. Gente, a carta de Laodiceia continua para nós até hoje. Saiam dessa mornidão, desse lugar que está tranquilo, que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós precisamos de mais. Nós precisamos almejar mais. E que quando esse acampamento terminar, que as pessoas não olhem para você e falam assim: olha, esses adolescentes, eles estão lá no acampamento, foram para o acampamento, voltaram super renovados. Não, que eles olhem para vocês e falam: esses adolescentes, esse ministério de adolescentes da Igreja Restauração decidiu viver por inteiro ao Senhor. Se entregou lá no acampamento e continua se entregando. Que quando vocês chegarem em casa, seus pais olhem e falam: meu Deus, o meu filho está se entregando por inteiro a Jesus. Gente, que a gente possa mudar a nossa geração morna, satisfeita com essa fé superficial, satisfeita com pouco. Que a gente possa mudar, que a gente possa ser a geração que quer muito. Uma geração completamente apaixonada pelo Senhor. Apaixonada. Não é só dizer: ai, Senhor, eu te amo. Não, é amar mesmo. Amar a Jesus. Buscar de todo o coração. Porque quem conhece o tamanho do amor que recebeu do Senhor não consegue viver pela metade. Não consegue.